Semana passada nós tivemos, na quinta-feira, às 13h13, nós tivemos o nosso especial KubeCon direto de Detroit. Era meio-dia e 13 lá em Detroit, era 13h13 aqui no Brasil, no horário normal da nossa live, de uma quinta-feira. Ou seja, KubeCon começa na quarta-feira oficialmente, então significa, e acaba na sexta-feira, então significa que a gente estava exatamente na metade do evento ali, no meio-dia e 13 lá de Detroit, né? Então, e na live lá da semana passada eu prometi para vocês que eu iria fazer um outro vídeo depois do evento falando o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu achei interessante do outro dia e meio de conferência. Né? A KubeCon oficialmente é só quarta, quinta e sexta, mas nós tivemos dois outros eventos que aconteceram, ou alguns outros eventos que aconteceram nos 2 dias anteriores, na segunda-feira e na terça-feira. Eu comentei já um pouco com vocês do que aconteceu. Eu vou comentar um pouquinho mais ali sobre o Hotel Unplugged, que foi o evento principal de OpenTelemetry, parte ali dos mesmos dias da KubeCon, apesar de ser um evento não oficial, não parte dentro da CNCF, da The Cloud Native Computing Foundation, de propósito, e eu posso falar depois o porquê para vocês, mas teve esse evento, eu já falei um pouquinho desse evento para vocês, e aí na segunda-feira, um dia antes do Hotel Unplugged, nós tivemos ali o Open Observability Day, que foi um outro dia com observabilidade, com palestras aí da nossa área, né? Eu já falei para vocês que teve ali uma palestra bem interessante do Vijay Samuel do eBay, né? Onde ele compartilhou ali as lições que ele aprendeu ao utilizar observabilidade lá no eBay. Ele até fala também um pouquinho de OpenTelemetry, do OpenTelemetry Collector, se eu não me engano também, e dos desafios que ele encontrou. Então, bem interessante, bem legal. Assista aí a palestra online. Eu acho que eu vou colocar, inclusive, essa palestra com uma dose em algum dia. Então, se você não tiver tempo agora, espere essa palestra chegar como dose e aí sim você vai ter tempo, porque eu sei que você reserva meia horinha do seu tempo por dia para o dose de telemetria para avançar aí na sua carreira. Não é isso? Então tá, então vamos focar aqui então nesse dia e meio depois da nossa live, nesse dia e meio de KubeCon depois da nossa live. Depois do que a gente conversou, eu decidi, primeiro, a maioria das palestras de observabilidade foram agendadas para o último dia do evento, na sexta-feira. Então eu decidi pegar aquela tarde ali da quinta-feira para dar uma olhada nos stands ali das empresas e eu pude ver que tem praticamente todas as empresas de observabilidade e monitoramento estavam por ali. Teve até uma outra empresa que não colabora com o projeto, que eu nunca vi no projeto e que outras pessoas com quem eu comentei também nunca viram, mas que decidiram colocar a logomarca do OpenTelemetry ali, talvez tentando entrar aí nessa onda de OpenTelemetry, perceberam que o OpenTelemetry é o futuro, ou enfim, já não é tanto o futuro, é o presente já, né? O pessoal já está começando a estudar sobre o OpenTelemetry, já começar a fazer provas de conceito, começar a fazer implementações já de OpenTelemetry no seu dia a dia. Então, essa é a mensagem principal que eu vi lá durante a KubeCon. A mensagem é OpenTelemetry está em todos os lugares, até mesmo no stand das empresas que não tem nada a ver com OpenTelemetry, né, que só querem utilizar para fazer parecer para as outras pessoas aí que eles têm alguma coisa a ver com OpenTelemetry. É uma pena que empresas não contribuam com o projeto e tentem utilizar do nome, da marca do projeto, mas isso é código aberto, né? Faz parte do jogo, faz parte do esquema aí, então todo mundo que tiver uma compatibilidade com o OpenTelemetry pode colocar sim no seu stand a logomarquinha ali e falar, a gente suporta o OpenTelemetry, né? Ou seja, suporta a ingestão de dados OpenTelemetry. Eu acredito que os usuários, as pessoas que pagam para utilizar sistemas de monitoramento, de observabilidade, eu acho que essas pessoas sabem sim quem está por trás do projeto, né? Quais são as empresas que estão realmente levando o projeto para frente e tudo mais. E eu acredito que essas pessoas elas recompensam essas empresas com os seus ao contratar os seus serviços. Mas enfim, pulando aí esse adendo, pulando essa pequena parte fora do contexto. Então, é isso que eu vi lá no, stand, no showcase dos patrocinadores, né, no piso lá de apresentações, lá onde ficam os stands, né, dos patrocinadores, e eu vi bastante coisa interessante. Eu vi uma empresa, eu vou tentar não citar nomes aqui, porque a gente tenta manter esse projeto aqui completamente liso, completamente
sem menções a nenhum fornecedor específico. Não estou aqui para vender nada, nem o meu empregador, né? Nem, até o nome do empregador eu procuro não falar nos nossos vídeos aqui do Dose de Telemetria, que é justamente para não te dar a impressão que eu estou te vendendo alguma coisa. Se você não viu o vídeo do Jogo Limpo, onde eu explico mais o porquê disso tudo, assiste lá, vai lá, assiste um vídeo chamado Jogo Limpo, onde eu explico qual a minha motivação aqui por trás do projeto. Então, eu não vou falar aqui o nome de nenhum vendor, não vou falar o nome de nenhuma empresa fornecedora de serviço, mas eu vou falar o que eu vi lá de interessante. Eu vi uma empresa específica fazendo uma implementação de uma ideia que eu vi pela primeira vez há uns 3, 4 anos atrás, que é a ideia de testes baseados em rastreamento distribuído. Então, a ideia dessa empresa, que eles fizeram um produto, a ideia desse produto, então, o produto inicia um rastro, ou seja, cria o Trace ID, cria o contexto e passa esse contexto para o sujeito de teste, né? para o código que está sendo testado no momento. Esse código, então, ele vai receber esse contexto e ele vai, então, continuar aquele rastro, né? Ou seja, se você ainda não viu, não sabe como é que funciona rastreamento distribuído, vai lá no Dissecando Rastreamento Distribuído, um outro vídeo que eu tenho aqui no canal que vai explicar tudo certinho, propagação de contexto, aquela coisa toda. Não vou explicar aqui como é que funciona a propagação de contexto, mas esse produto que eu estava mencionando, ele funciona ele inicia um contexto, ele repassa esse contexto para o código que está sendo testado, o código então faz o que ele tem que fazer, toda a regra de negócio dele e tudo mais, cria os trechos que ele tem que criar e emite esses trechos para um collector, né, para o banco de dados de rastreamento distribuído. Essa solução especificamente, eles usam o Jaeger como back-end, e aí, uma vez que o requerimento é acabado e tudo mais, a ferramenta de teste ela vai ficar buscando no banco de dados, no Jaeger, existe esse rastro, ou então me dê esse rastro, me dê esse rastro, me dê esse rastro, até que o rastro chegue para esse sistema de testes, e aí então é feita a verificação, né, do rastro. Então você escreve lá no começo, quando eu faço uma requisição para esse endereço, eu tenho que ver estes trechos, né, estes spans, e em cada um desses spans tem que ter a propriedade X, Y, Z, aquela coisa. Então você define o sucesso do teste ou a falha do teste com base nos spans ou nos trechos que você observa naquele rastro. Então, uma ideia super interessante, ou seja, isso permite que a gente faça testes de sistema, né, system tests, ou testes funcionais, functional tests, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais de colocar ali e falar, não, é assim, isso deve ter acontecido, isso tem que ter acontecido. Então, ao invés de olharmos só o efeito num banco de dados, ou só um efeito num sistema que a gente faz um mock, né, que a gente faz uma projeção ali, ao invés de fazer isso, a gente verifica quais foram os spans que foram gerados, e com isso a gente entende quais foram as operações que foram executadas pelo nosso código. Esse conceito de testes baseados em rastreamento distribuído foi feito em uma palestra alguns anos atrás, acho que eu já coloquei como dose, se eu não coloquei, vou anotar para colocar para vocês como uma dose ali daqui a alguns dias, que foi uma palestra dada durante uma KubeCon, inclusive, por uma pessoa, Ted Young, que hoje faz parte do comitê de governança também do projeto OpenTelemetry, e aí ele fez essa brincadeira meio teórica ali sobre como é que a gente poderia fazer testes baseados em rastreamento distribuído. Se eu não me engano, ele usou testes unitários para fazer aquilo, o que na época muita gente falou, mas se eu vou fazer teste unitário, então eu não preciso fazer, né? Não preciso fazer com rastreamento distribuído, eu posso fazer a verificação, se eu vou fazer funcional com código perto do meu código, então também não preciso de rastreamento distribuído e tudo mais, mas eu acho que a forma que essa empresa implementou essa solução de testes é bem interessante. Você integra com o seu CI, com o seu sistema de integração contínua, e você especifica todas as ações que você espera que tenha acontecido. Então é meio que um black box, mas é um black box testing, né? Um teste caixa preta ali, mas ao mesmo tempo buscando informações de dentro que a aplicação emitiu, os sinais de telemetria que ela emitiu. Né? Nesse caso específico, rastreamento distribuído ao invés de logs e métricas. Acho bem interessante, vale a pena dar uma olhada nesse tipo de solução, nesse tipo de produto. Outra coisa que eu vi, outras coisas que eu vi foram observabilidade de rede e observabilidade de segurança. Eu acho, no meu gosto, eu acho que observabilidade é um termo que tem uma definição
que nós sabemos qual é. Se você ainda não sabe o que é observabilidade, tem um vídeo ali que fala observabilidade, monitoramento, vai lá, assiste, eu explico direitinho o que é observabilidade. Na minha opinião, não existe um termo escrito bem definido o que é. Existe um consenso de mercado, um consenso de nós, dessa indústria de observabilidade, que a gente meio que entende o que é observabilidade. Observabilidade de rede e observabilidade de segurança não se encaixa nesse conceito de observabilidade que nós temos. Dito isso, quem é a gente para ser o dono do termo observabilidade, né? Então, se alguém vai colocar observabilidade de rede no seu produto, coloque, não tem problema. Se isso vai fazer as pessoas entenderem o que é o produto, melhor. O que não acho legal é quando se tenta diluir o valor da palavra ou o significado da palavra em coisas mais amplas para significar o que não é o termo, né? Então, quando uma empresa, por exemplo, de monitoramento fala que ela tem uma solução de observabilidade, quando o que ela tem realmente é só monitoramento, né? Mas tá valendo. Observabilidade de rede está ali, criaram, está definido. Observabilidade de segurança está ali, está definido. Achei bem interessante as soluções que eu vi nesse sentido também. E, de novo, apesar de não ser observabilidade como nós conhecemos aqui nesse canal, aqui na nossa área, aqui no nosso nicho, né, vale a pena dar uma olhada sim nesses produtos, vale a pena dar uma olhada sim em soluções nessa área, especialmente para a gente ver o que a gente pode integrar com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. O que a gente faz aqui é uma visão mais de aplicação, também tem a infra, claro, e eu acho que a gente tem uma boa visão do que aconteceu em rede e o que acontece na parte de segurança também é interessante. Então, vale a pena dar uma olhada, mesmo que para entender o uso deles da palavra observabilidade. Quase todos os vendors de observabilidade, como nós conhecemos, estavam lá nessa conferência. Não lembro de ter visto nenhum anúncio muito grande de nenhum deles. É claro que algumas empresas pretendem anunciar coisas ali durante a KubeCon, mas não teve nada assim, não houve nenhum estardalhaço que eu pudesse notar que realmente valesse a pena, né? Foi basicamente press releases, né? Foi comunicado de imprensa, acho que a gente traduz isso, né? Ou seja, nada realmente muito interessante para a gente aqui do campo, para nós, pessoas engenheiras, trabalhando aqui no dia a dia, mais coisa para CTO, para CIO, aquela coisa toda, né? Coisa mais escrita do que a demonstração em si. Então é isso. Bastante bugiganga para se colecionar. Coisas que eu peguei também aqui atrás de mim, ó, aqui, ó, 3 livros, né? Dois deles são Distributed Tracing in Practice, então, rastreamento distribuído em prática. Já falei desse livro em uma dose, vale a pena dar uma olhada. O outro livro que está ali atrás é o Observability Engineering, Engenharia de Observabilidade, e também é um outro livro super interessante que vale a pena dar uma lida. Os dois estão, os três, mas são 2 títulos, né? Eu peguei um deles está duplicado, mas eles estão em inglês e eu vou acabar sorteando em algum momento no futuro esses 2 desses livros. Um deles já está prometido, mas os outros 2 eu vou sortear para vocês aí de alguma forma, tá? Eu não sei ainda direito como é que eu vou fazer, qual vai ser a dinâmica, mas eu tenho a versão digital desses 2 livros, então eu acho que eles vão ser muito mais úteis nas mãos de vocês do que aqui na minha prateleira. Então é isso. Então, isso aí foi na quinta-feira. Então, quinta-feira, a gente teve uma outra palestra ali também interessante, mas não tanto assim na nossa parte de observabilidade. A gente teve uma conversa ali, a gente teve 2 coisas notáveis, a gente teve 2 coisas interessantes. A primeira, da quinta-feira, é uma conversa ali sobre o Open Metrics, né? Então, para quem conhece o Open Metrics aí, pode já ter visto que o Open Metrics 2.0 está aí na caminho, está chegando por aí. Foi uma apresentação do meu colega de trabalho, Rishi Hartman. Ele é bem ativo aí na comunidade de Prometheus, antigamente do Cortex, e também ele é um dos fundadores do projeto Open Metrics. Ele também faz parte do Tag Observability, que é uma tag, eu não vou, eu acho que é o Technical Advisory Group, né? É o grupo de conselho técnico, grupo técnico de conselheiros de um determinado aspecto dentro do Kubernetes, dentro da CNCF, perdão, não é do Kubernetes, é da CNCF. E o Rishi ele faz parte então desse grupo que
serve como um grupo, de novo, de conselheiros técnicos para a área de observabilidade. A CNCF ela tem esses grupos aí em algumas áreas, então segurança e tudo mais. Existe esse de observabilidade, o RISC faz parte desse grupo, e como parte desse grupo, então foi dito alguns anos atrás que o projeto OpenMetrics deveria ser criado, ou seria interessante que ele fosse criado desmembrando uma parte do projeto Prometheus. Então, quem conhece Prometheus sabe que é um conjunto de coisinhas também. Então, nós temos lá o Scrapper, nós temos o banco de dados, TSDB, nós temos a linguagem PromQL, nós temos o formato de dados, e é aí que entra o OpenMetrics. Então, o OpenMetrics é uma especificação para o formato de dados do Prometheus. E aí o OpenMetrics, ele tem a especificação de como que eu vou fazer os exemplars, né, os exemplares, como é que histogramas estão definidos, como é que as agregações funcionam e por aí vai. Isso é o OpenMetrics, e aí o Rich estava dando uma atualização sobre o projeto e para onde que ele vai. Uma coisa que eu achei super interessante, e aí, ó, abre a orelha aí, presta atenção, uma coisa que pode acontecer aí no futuro é o projeto OpenMetrics voltar para dentro do Prometheus. Então, uma coisa que ele falou, isso não é concreto ainda, é uma coisa que ele comentou lá, está gravado, pode assistir. Uma coisa que ele comentou durante a apresentação é que talvez o propósito do projeto OpenMetrics já tenha sido cumprido, que é a de criar esse padrão, a de ter que empresas adotem esse padrão, tanto na parte de consumir os dados, quanto na parte de expor os dados. E por conta de OpenTelemetry também já existir, por conta de já existirem padrões de mercado nessas áreas, então talvez seja a hora de fazer a incorporação, a junção do OpenMetrics de volta ao Prometheus. Então, achei super interessante essa ideia. Não sei ainda o que eu acho sobre isso. Eu tenho sim o direito de não concordar com tudo que o Rich fala, mas eu não sei ainda como é que eu me sinto com relação a isso. Acho uma ideia interessante. Acho que é um aspecto que eu não tinha pensado, que eu não vi acontecer, né? Que realmente me pegou meio de surpresa ali naquele momento. É, logo depois dessa sessão, nós tivemos a sessão de OpenTelemetry, e nessa sessão de OpenTelemetry foram compartilhadas algumas coisas. Então, tudo que eu já falei sobre o roadmap de OpenTelemetry, né, sobre o que vai ser feito no futuro de OpenTelemetry, que eu falei para vocês na semana passada, na quinta-feira, que foi compartilhado com a comunidade na terça-feira, durante o Hotel Unplugged, foi repetido, então, na quinta-feira à tarde. Na terça-feira foi o Hotel Unplugged, na quinta-feira foi esse evento, e os dois compartilharam uma boa parte da apresentação aí sobre qual o estado da comunidade e o que nós trabalhamos aqui no ano de 2022, qual que é a previsão aí para 2023 e tudo mais. Então, tudo isso foi meio que duplicado, mas uma coisa que eu achei confusa, e aí é uma parte para nós do projeto OpenTelemetry, nós temos que deixar uma mensagem mais clara, eu diria. Eu conversei com outras pessoas do comitê de governança, porque me pegou de surpresa, e foi um slide especificamente, slide 21, se eu não estou errado, onde tem lá um dos itens que é para a especificação da linguagem de busca, né? Query Language Specification. É um tema que nós já havíamos discutido no passado, e nós decidimos, nós aqui seria o comitê de governança do projeto OpenTelemetry, nós já havíamos discutido sobre isso e chegado à conclusão de que nós não vamos fazer isso como parte do projeto OpenTelemetry. Nós temos muita coisa para fazer no projeto OpenTelemetry agora, nesse momento. Temos profiling, temos client instrumentation, profiling que é o perfilamento, ou instrumentação do lado do cliente. Nós temos métricas ainda para entregar de verdade, né? Fazer o GA aí de todas as partes da métricas. Nós temos logs que nem começamos ainda, temos muita coisa. Então não tem fôlego para a gente trabalhar agora com uma especificação para linguagem de pesquisa, para query language. O que então aconteceu foi, nesse slide estava lá escrito que Query Language é uma coisa que pode ser feita no futuro em conjunto com a Tag Observability, olha aí de novo a Tag Observability, e comunidade mais abrangente e tudo mais. Eu achei super confusa a mensagem, porque dá a entender que o projeto OpenTelemetry vai colaborar com essas outras entidades, né, com esses outros grupos, na elaboração de um padrão desse, o que não é o caso. O que eu conversei, o que eu busquei entender com os outros membros do comitê de governança é que nada mudou, foi só um erro de comunicação aí nos slides, foi formulado de uma forma
bem infeliz. Então, nada mudou. Nós não vamos ter uma query language sendo especificada dentro do projeto OpenTelemetry. O que eu achei interessante foram as perguntas depois, então pessoas perguntaram sobre vários aspectos aí do projeto OpenTelemetry. Uma das coisas que perguntaram, que eu achei super interessante, vamos ter um padrão aí para armazenamento de dados de OpenTelemetry? E se você já viu ali a minha introdução ao OpenTelemetry algum tempo atrás, você já deve ter visto que eu falo que o OpenTelemetry ele acaba no momento em que nós exportamos os dados de telemetria para um banco de dados, para um sistema de armazenamento. Então, um Tempo da vida, um Jaeger da vida, um Prometheus da vida e por aí vai. Então, na hora que chega nesses lados ali, acabou o OpenTelemetry, a gente não lida com visualização dos dados, como essas informações são armazenadas da melhor forma possível, otimizações nesse sentido, interface de usuário, não é com o OpenTelemetry. A pergunta, então, ela vai e fala como é que seria, se existe alguma coisa com relação a armazenamento de dados. A resposta é não, não existe. Como parte do projeto OpenTelemetry, nós não estamos nessa área, mas, e aí que é uma coisa que eu acho que é bem interessante falar e deixar bem claro, apesar de não ter, existem sim ferramentas que te possibilitam salvar os dados em formato OTLP, ou seja, formato do OpenTelemetry, em disco, tanto de uma forma não otimizada, então simplesmente escrever a versão em JSON, a versão mesmo binária ali do OTLP em disco, para depois ler e reconverter em representação de memória, como também uma forma mais interessante, mais otimizada, que seria o armazenamento utilizando o armazenamento colunar, banco de dados orientados a colunas. Isso eu acho super interessante, isso eu acho que tem um grande potencial, uma coisa a manter o olho assim, ficar de olho e ver qual é o progresso disso no futuro. Eu acho super interessante essa ideia. Não sei se o que vai vingar é o que nós temos hoje na comunidade OpenTelemetry ou se vai vir alguma outra coisa aí que vai pegar e vai virar o padrão nessa área. Eu tô bem querendo que isso aconteça. Eu tô aí esperando que alguma coisa aconteça nessa área, porque eu acho que realmente vai mudar o jogo completamente aí na área de OpenTelemetry, Eu acho que vai ser super interessante. Imagina só você poder salvar os seus dados de OpenTelemetry localmente e depois enviar esse arquivão, esse arquivo de colunas, para um seu sistema de BI, para o seu sistema de inteligência de negócios, o Business Intelligence. Ou talvez pegar isso aqui e mandar uma vez por mês só os dados, ou uma vez por semana, uma vez por dia, mandar os dados para o seu provedor de serviços. Talvez você esteja no IoT da vida, então você armazena ali no edge, lá na ponta da cadeia, e você fecha esses dados e manda uma vez por dia, quando for mais conveniente, para o seu provedor de serviços, Ou então para a sua central. E acho que é uma ideia que tem muito potencial, deu para perceber que eu vejo vários usos para isso, mas ainda não existe de uma forma que dá para ser usada, apesar de já existir de uma forma mais de rascunho. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena conferir. Isso então foi na quinta-feira, e aí na sexta-feira nós tivemos algumas palestras. Infelizmente, na sexta-feira, o clima, o ânimo assim da conferência já está mais baixo, o pessoal já está mais cansado, muitas pessoas já começaram no domingo mesmo, outras pessoas já começaram na segunda-feira com o Open Observability Day, e aí terça-feira com Prometheus Day, ou então com o Theorem Unplugged, quarta-feira com o primeiro dia de KubeCon, aquela coisa toda, e aí chega na sexta-feira o pessoal já está meio cansado. Apesar disso, eu mesmo teve um dia, uma palestra ali de sexta-feira, que eu estava tão cansado que eu confesso que eu cochilei, sim, a palestra não foi assim tão as melhores do mundo, eu acabei cochilando, mas, dito isso, tiveram várias coisas interessantes. Acho que talvez o highlight ali, o mais interessante ali, foi a última do dia, pelo Vinit. O Vinit é uma pessoa que contribui com o projeto Jaeger Operator. Ele se juntou ali à comunidade há algum tempo atrás. Então, enquanto eu ainda estava ali naquela comunidade de Jaeger Operator, eu conheço ele, ajudei ele a preparar aí essa palestra que ele entregou muito bem, entregou muito legal, muito bacana o conteúdo que ele preparou ali. E ele falou basicamente como fazer a migração de Jaeger para OpenTelemetry. E aí você para e pensa, mas espera, como assim? Não faz sentido. O Jaeger é um back-end, é um banco de dados.
né, de rastreamento distribuído, como é que ele pode, como é que substitui? O fato é, o Jaeger também tem vários componentes. O Jaeger, ele tem os clientes Jaeger. Então, para quem não lembra, para quem não é dessa época, né, acho que eu nunca falei desse tópico aqui, mas o Jaeger, ele surgiu numa época de Open Tracing. Então, não é Open Telemetry. E aí a gente volta um pouco, vai lá no passado e fala que Open Telemetry é a junção de dois projetos, né, Open Tracing e Open Census. Então, Open Tracing é a comunidade da qual da qual eu venho. Então, eu venho dessa comunidade de Open Tracing. E lá atrás, o Jaeger foi uma das implementações, a primeira implementação de código aberto, a única talvez, de Open Tracing. Então, na época eu trabalhava com um outro sistema que nós estávamos de código aberto, nós estávamos adotando então o modelo mental de Open Tracing e na mesma época o pessoal da Uber liberou o Jaeger, que já estava seguindo o modelo mental ali de spans e aquela coisa toda, que era nativo de Open Tracing. Então a gente seguiu e começou a trabalhar com o Jaeger, a gente arquivou ali nosso projeto e começou a colaborar com o Jaeger, e aí o Jaeger então é essa implementação de Open Tracing na parte do cliente. Então, se você tem as suas aplicações sendo instrumentadas utilizando a API do Open Tracing, você precisa de uma implementação de Open Tracing para empacotar esses dados e enviar para um back-end. É diferente aí, então, do conceito do Open Telemetry, né? E uma das implementações era o Jaeger. O Jaeger é o rastreador que a gente coloca como implementação das interfaces de Open Tracing. E aí, então, o que o Vinit estava falando, que é uma coisa que há um ano e pouco atrás a gente decidiu na comunidade de Jaeger, que foi a de arquivar os clientes Jaeger em favor do OpenTelemetry API e SDK. Então, ao invés de instrumentar novas aplicações utilizando a OpenTracing API e o Jaeger como implementação, então a recomendação já há um ano e pouco atrás era instrumente utilizando a OpenTelemetry API e a implementação dessa API é a do OpenTelemetry SDK. Então, o Vinit mostra ali como fazer isso nessa apresentação dele, mostra quais são os paralelos e tudo mais. Ele mostra até na demonstração dele, ele mostra um código que é instrumentado utilizando o Open Tracing e um código que é instrumentado utilizando o Open Telemetry para mostrar as diferenças ali. Bem bacana, bem interessante, vale a pena conferir. Na segunda parte da conversa dele foi do relacionamento ali entre o Jaeger servidor, né, o Jaeger Collector e o Open Telemetry Collector. Vale a pena dar uma olhada também, não vou aqui repetir toda a palestra dele, vai lá, assiste. Quem sabe eu não coloco aí também como uma dose, se você não tiver tempo agora para assistir, então guarda para assistir como uma dose lá na frente, quando eu colocar lá. E então é isso. Nós tivemos uma outra coisa relacionada a Argo CD e observabilidade em Argo CD interessante, mas eu acho que é um pouco nicho, assim, um pouco. Não sei se traz muito assim para a gente. É claro que é interessante ver, é interessante saber o que dá para fazer, mas eu achei tem potencial. Uma outra que eu vi que tem potencial, que não foi entregue assim tão bem, mas que vale a pena dar uma olhada também, é uma sobre log. Então, uma apresentação do pessoal do Pixie, em que eles mostram como fazer uma instrumentação para logs em um pod que está rodando agora. Então, o que eu não achei, e aí por que eu não achei assim tão interessante? Eu achei, no começo da palestra, a pessoa que estava apresentando, ela argumentou que colocar uma linha de log no código pode não ser assim tão fácil, tão possível, um pod que está rodando, e por aí vai, por questões de compliance, né, por questões que você não pode colocar um código novo em produção sem uma justificativa de negócio. Isso dá a entender que nós estamos falando de organizações muito grandes, meio engessadas, que não dá para se ter essa agilidade, não tem ainda essa coisa de DevOps, não tem essa coisa, né, de fazer uma experimentação em produção, né, dessa coisa de mover rapidamente. E aí a solução para isso, de acordo com ele, é então de mudar o código, fazer uma instrumentação eBPF no código que está rodando. O que vai, eu não imagino que uma empresa que tenha toda essa preocupação com segurança, com compliance, eu não imagino que essas empresas deem acesso à produção, ao desenvolvedor, para fazer uma alteração
utilizando permissões de kernel, né? O eBPF ele roda ali com permissões no kernel para colocar uma linha de log no código. Acho um pouco contrassenso, acho um pouco contraditório, mas quem sabe talvez esteja errado aí, muito possivelmente eu esteja errado. Se você acha que é interessante essa ideia aí de colocar log em produção, ao invés de colocar um log no seu código e rodar para lá, manda para mim, eu quero entender mais também o seu caso. Mas, em geral, o conceito eu achei bacana, achei legal, só não sei quão prático seria isso no dia a dia nessa situação, né? Então, vamos lá. Talvez por uma coisa rápida, uma brincadeira mais rápida, eu vejo isso acontecer sim, mas em ambientes, talvez não em ambientes de produção. Eu acho que em ambientes de produção eu ficaria um pouco apreensivo de fazer uma instrumentação eBPF num pod que está rodando, né, no código que está rodando. Mas interessante, a ideia é bacana. Outra coisa que aconteceu também na sexta-feira foi uma conversa sobre o Prometheus, acho que foi do operador. A ideia o Prometheus ele é stateful em algumas, né, de uma certa forma, e aí então eles falam como é que a gente consegue atingir um estado de stateless com workloads que são stateful. E aí o que eu achei interessante, não necessariamente bom, é que a pessoa ela acabou criando CRDs ou CRDs, para quem mexe aí com Kubernetes, aquela definição dos objetos e tudo mais, que competem com o operador de Prometheus oficial. Assim, quem me segue no Twitter já há algum tempo pode já ter visto uma frase que eu coloco de tempos em tempos, e talvez seja agora a hora de colocá-la de novo ali, que é "Coding is easy, collaboration is hard", né? Fazer o código é a parte fácil do negócio, colaboração é a parte difícil. Então, colaborar, então mandar o seu código, né? Pegar um código aberto de alguém, fazer a sua alteração ali, mandar de volta e conseguir fazer com que essa alteração seja aceita, é difícil. É muito mais fácil você pegar um código que existe, fazer o fork dele, né? Fazer a sua própria versão dele e começar a rodar com a sua versão. Esse é o mais fácil. Só que não é o melhor pro longo termo, né? Pro longo prazo. Porque você está tendo a sua comunidade começa sozinha, só com você, ao invés de você usar uma comunidade maior que já existe. E além de ser o caso meio, no meu ver, meio egoísta ali, de você estar fazendo arrumando um código ali para você sem contribuir de volta, o que é permitido pelas regras do jogo, claro que código aberto é isso também, mas que eu acho que ser um bom cidadão open source de código aberto é realmente você devolver o favor e entregar as suas melhorias para o projeto também. Então, fica esse gosto meio amargo aí na boca quando, depois de ver essa palestra, de que foi feita uma derivação ali do operador de Prometheus, os nomes mudam um pouquinho só para não manter a compatibilidade, só para que os dois possam coexistir, mas eu acho que talvez o melhor seria se essas mudanças fossem incorporadas no projeto principal. Ainda assim, dito tudo isso, acho que vale a pena assistir, especialmente para quem lida com operadores, como é que as coisas funcionam ali, e especialmente também para quem lida com Prometheus, para ver quais foram os problemas que eles estavam tendo. Era uma pessoa do Google que estava dando essa palestra, essa apresentação, e era sobre, se não me engano, o uso deles no GCP, né, no Google Cloud Platform. Então vale a pena entender, vale a pena olhar, ver quais foram os problemas que eles tinham, qual foi a solução adotada, apesar de ainda achar que o melhor teria sido eles contribuírem de volta esse código para o chamado upstream, né? Chamar de onde ele pegou. Enfim, é isso então, pessoal. Mais de meia hora já de vídeo. Nossa, passou muito rápido isso aqui. Esse é o meu resumo, então, do outro dia e meio aí de OpenTelemetry, de KubeCon, com foco aí em observabilidade. Se você não assistiu a nossa live da semana passada, vai aí de novo o convite, assiste aí para saber o que aconteceu nos primeiros dias de KubeCon. É meia hora para falar de mais dias. Nossa, como é que eu enrolei hoje, hein? Mas ali naquela live lá direto de Detroit eu falo de tudo que aconteceu até a quinta-feira, 13h13 do evento. E esse vídeo aqui então é a partir de 13h13 da quinta-feira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.